Você sabia que existe uma forma quase invisível de ferir o orgulho de um homem, sem gritar, sem discutir, sem perder a classe, que pode fazer com que ele te ame de um jeito que ele nunca amou ninguém antes? Mas atenção, isso não é manipulação, e muito menos joguinho. É algo tão silencioso, tão inesperado, que atinge o coração dele, onde ele menos espera, no centro do ego dele. Só que tem um detalhe: se você não souber como usar isso, pode perder tudo, literalmente tudo. Então, se você já sofreu tentando conquistar alguém, se já se sentiu ignorada, rejeitada ou colocada em segundo plano, esse vídeo vai virar uma chave que você nem sabia que existia. E depois que essa chave girar, não tem mais volta. Agora, imagine por um segundo. Você se esforça, se dedica, faz tudo para agradar. Mas o que você recebe em troca? Frieza, distância. Ele se torna um mistério, e você começa a questionar o que aconteceu. Será que ele não se importa? Ou será que há algo mais profundo acontecendo que você ainda não entendeu? Aqui está o segredo que ninguém te contou. O orgulho de um homem não é ferido por palavras duras ou atitudes óbvias. Não, o que realmente quebra a barreira do orgulho dele é quando você não faz nada. Quando você se retira, não por raiva, mas por autoconhecimento. Quando você se afasta de maneira tão silenciosa que ele não consegue mais prever seus próximos passos. Esse é o ponto de virada. O homem se acostuma com o poder de controle. Ele quer ser o centro, quer sentir que você precisa dele. E quando ele sente que está perdendo esse controle, que você não precisa dele da forma que ele imagina, algo acontece dentro dele. Aquele ego que antes era inquebrável começa a rachar. Você deve estar se perguntando: mas isso não é perigoso? E a resposta é: sim, pode ser, se for feito de forma errada. Mas, se for feito com a intenção correta, isso pode ser a chave para uma conexão verdadeira e duradoura. Porque quando você se valoriza, quando você se retira com elegância e sem raiva, ele começa a perceber algo que ele não via antes. Ele começa a respeitar o seu espaço, o seu valor e, de maneira estranha, ele se sente atraído por quem você realmente é e não por quem ele achava que você deveria ser. Mas, o mais importante, você não precisa fazer isso com raiva. Ao contrário, é no silêncio da sua ausência que ele começa a se questionar: porque eu não posso mais controlá-la? E a resposta que ele encontra em seu coração é o que muda tudo. E é nesse momento que o jogo começa a mudar. A chave não está apenas no afastamento, mas no poder silencioso que vem com ele. Isso cria um espaço onde ele começa a refletir, a se questionar sobre o que está acontecendo, porque ele sente falta de algo que antes dava por garantido. Ele vai sentir uma lacuna que ele nunca percebeu antes. Esse vazio não é só uma saudade de presença, mas de algo mais profundo, algo que ele não conseguia ver até então: a sua verdadeira força. A sua capacidade de ser feliz, inteira, independente, sem depender dele para se sentir validada. A verdade é que muitos homens, ao longo de suas vidas, são condicionados a acreditar que têm que ser os provedores emocionais. Eles acham que o amor precisa ser uma conquista, uma luta para manter o controle e a superioridade. Mas o que acontece quando o controle é retirado? O que acontece quando você não se submete? Quando você não se coloca em uma posição de necessitar dele para sentir que tem valor? O que acontece é que ele começa a admirar quem você realmente é. E esse tipo de admiração, meus amigos, não é superficial, é profunda. Agora, você pode estar se perguntando: mas como eu faço isso de maneira que ele perceba e, ao mesmo tempo, respeite o que estou fazendo? A resposta está no seu comportamento. Seja a mulher que ele não consegue mais definir, a mulher que não segue as regras dele, que não age de acordo com as expectativas dele. Se você tiver paciência para se retirar sem drama, sem choro, sem exigências, você não só quebra o orgulho dele, como o leva a um lugar onde ele precisa te entender, te respeitar e, acima de tudo, te querer de uma maneira genuína, não forçada. Esse movimento é poderoso porque é não intencional.
Você não faz para obter algo. Você faz porque você se conhece, porque tem claro dentro de si o que é que realmente vale a pena. E quando você se distancia de forma tão tranquila e serena, sem a pressão de agradar ou se justificar, o que ele percebe é que você não precisa dele para ser feliz. E isso é algo que ele nunca soube como lidar. Ele sempre acreditou que o controle era o que o mantinha no topo. Mas o controle, quando é retirado, traz consigo uma fragilidade que ele não tinha ideia de que possuía. E é justamente essa fragilidade que desperta uma necessidade nele. Ele vai começar a perceber que não é mais sobre o controle, não. É mais sobre o poder de dominar ou ser o centro. O que ele começa a entender é que, sem você, ele não é completo. E isso não é algo que ele possa simplesmente ignorar. Ele sente a sua falta de uma maneira que vai além da ausência física. Ele sente a perda de algo maior, algo que ele não conseguiu ver enquanto estava tentando manipular a situação. Mas esse processo não acontece de forma imediata. Não espere que ele vá perceber tudo de uma vez. Vai levar tempo. O orgulho é uma camada grossa, construída ao longo de anos e não se dissolve em segundos. Mas se você continuar com a sua postura, com a sua integridade, com a sua confiança, ele vai começar a perceber que não pode mais lidar com você da mesma maneira. E esse é o momento crucial. Aqui está a chave para tudo. Não há necessidade de se apressar. O que você está criando é uma conexão silenciosa, profunda, que vai desarmar o orgulho dele sem que você precise fazer mais nada. O tempo vai fazer o trabalho por você. E quanto mais você se mantém firme, quanto mais você não cede às suas provocações ou tentações de buscar validação, mais ele vai sentir que te perdeu. E o medo de perder alguém que ele começou a admirar de verdade é o que vai fazer o amor dele por você crescer. Agora, o mais fascinante disso tudo é que, ao contrário do que muitos pensam, não é uma luta entre os egos. Na verdade, é uma dança sutil, onde os dois aprendem a respeitar o espaço do outro. O ego dele vai tentar lutar, vai tentar resistir, vai tentar recuperar o controle. Mas o que ele não vai perceber é que, nesse jogo, ele não tem mais poder. E, no final, o que ele vai perceber é que o que ele mais temia perder o controle é o que o levou a te amar ainda mais. Porque ele não foi capaz de entender antes que o amor verdadeiro não é sobre controle, mas sobre respeito, admiração e liberdade. Quando ele começa a sentir a ausência, o que acontece é que ele passa a notar coisas pequenas. Ele sente sua falta em situações cotidianas, no seu sorriso, na maneira como você o fazia se sentir especial sem palavras, nas pequenas coisas que você fazia para ele. Ele começa a perceber que não se importa apenas com o que você faz por ele, mas com quem você é. Esse é o ponto de inflexão. O que ele não via antes começa a se tornar óbvio, você não está mais ali para preencher os vazios dele, e isso faz questionar tudo. Você deve estar pensando, mas como eu sei que isso vai funcionar? E a resposta é simples, você não sabe. Isso é algo que depende do tempo, da energia e da consistência que você coloca. Não é um truque de curto prazo, é um teste de caráter. Um teste de quanto você está disposta a honrar a si mesma, em vez de se entregar à necessidade de agradar ou esperar algo em troca. Quando ele começa a sentir a ausência, o que acontece é que ele passa a notar coisas pequenas. Ele sente sua falta em situações cotidianas, no seu sorriso, na maneira como você o fazia se sentir especial sem palavras, nas pequenas coisas que você fazia para ele. Ele começa a perceber que não se importa apenas com o que você faz por ele, mas com quem você é. Esse é o ponto de inflexão. O que ele não via antes começa a se tornar óbvio, você não está mais ali para preencher os vazios dele, e isso faz questionar tudo. Você deve estar pensando, mas como? Eu sei que isso vai funcionar? E a resposta é simples, você não sabe. Isso é algo que depende do tempo, da energia e da consistência que você coloca. Não é um truque de curto prazo, é um teste de caráter. Um teste de quanto você está disposta a honrar a si mesma, em vez de se entregar à necessidade de agradar ou esperar algo em troca. Exemplo prático:
Imagine que ele, durante um jantar com amigos, começa a se dar conta de que a conversa está vazia. As piadas não têm o mesmo impacto, e ele percebe que a energia na sala está diferente. Ele pensa, ela sempre estava aqui, tornando tudo mais leve, mais interessante. Esse é um dos momentos que ele começa a refletir sobre o que realmente perdeu, porque a sua ausência começou a preencher um espaço emocionalmente vital para ele. Com o tempo, ele vai quebrar a resistência interna e será forçado a admitir para si mesmo que o que ele mais temia foi, na verdade, o que o levou a te desejar ainda mais. Ele vai perceber que o que ele viu como perda é, na verdade, o que mais o atraiu: a sua força, seu valor próprio e sua capacidade de se manter firme, mesmo sem precisar dele. E é aqui que a mudança ocorre. O homem, finalmente, começa a respeitar você de uma maneira profunda. Não porque você pediu, não porque ele foi pressionado, mas porque ele admite internamente que a maneira como você se posicionou o transformou. Ele vê que ele não pode mais tratá-la como antes, e o orgulho que ele carregava começa a se dissolver, não pela sua ação direta, mas pela sua postura. E assim, ele se vê diante de uma dura realidade: as suas ações não são mais suficientes para manter a relação em pé. Ele está desarmado e começa a ver que o que ele tinha com você não pode ser substituído por qualquer outra coisa. As tentativas de recuperar o controle, de voltar ao que era antes, não têm mais efeito. A única coisa que ele pode fazer é se render ao fato de que a admiração que ele tem por você cresceu, não pela sua dependência dele, mas pela sua força em ser quem você é. Essa evolução emocional que ele experimenta é crucial para o entendimento de como o orgulho, embora aparentemente inquebrável, pode ser transformado por algo mais forte: o respeito genuíno. Quando ele percebe que você não está mais à disposição dele, mas que a sua presença se tornou algo precioso e valioso, ele não pode mais ignorar essa transformação. O orgulho se desfaz no momento em que ele percebe que não pode controlar o que é real e verdadeiro. E, nesse momento, algo mágico acontece. Ele se rende, não porque você exigiu ou porque você pediu, mas porque ele começa a te admirar por quem você realmente é. O amor dele por você se torna mais profundo e mais respeitoso. Ele começa a perceber que o verdadeiro amor não é sobre controle ou manipulação, mas sobre se reconhecer no outro e respeitar a sua independência. E essa mudança não acontece de maneira instantânea. Ela é gradual, mas poderosa. O processo é lento, mas quando ele finalmente entende o que aconteceu, ele já não pode mais voltar atrás. Ele aprendeu, não pela sua ação direta, mas pela sua postura, pela sua confiança e pela sua decisão de se valorizar acima de tudo. No fim das contas, não é sobre conquistar um homem ou manipular seus sentimentos. O que está em jogo aqui é sobre reconhecer o seu valor. Quando você se dá a liberdade de ser quem você é, sem se submeter ao orgulho de alguém, você está criando uma base sólida para uma relação genuína e respeitosa. Ele vai te amar não pela sua necessidade dele, mas pela sua autossuficiência, pela sua capacidade de ser completa, sem depender de aprovação externa. O orgulho de um homem pode ser ferido de muitas formas, mas a maneira mais eficaz de alcançar o coração dele é através do respeito mútuo. E isso começa com você, com o respeito que você tem por si mesma, com a forma como você se posiciona diante do mundo. Quando ele percebe que você não está ali para preencher um vazio, mas para compartilhar sua essência verdadeira, isso o faz enxergar algo que ele nunca viu antes. Agora, é a sua vez de se colocar em primeiro lugar. Está pronta para reconhecer seu próprio valor e dar o primeiro passo para uma mudança real. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso. Curta, comente abaixo o que você aprendeu e inscreva-se para mais conteúdos que vão te ajudar a crescer e se empoderar ainda mais. Não perca a chance de transformar sua vida e suas relações para melhor. A hora é agora.